Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda aula de hoje, da qual você que está aí querendo aprender como que vai vender, como é que a gente vende sem parecer interesseiro. Eu sempre tinha essa dúvida, sabe? Antigamente eu vivia assim com isso na minha cabeça, eu falava, caramba, mas como é que a gente vende um procedimento sem parecer interesseiro? Como que a gente oferta para o nosso paciente o nosso trabalho sem que ele pense, puxa, a vida está querendo me empurrar um monte de coisa e assim, a gente acaba se sentindo mal com isso, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso de uma forma natural, de uma forma assim que gere e agregue valor para o paciente de vocês e também para que vocês consigam aí atingir os 10 mil reais por mês e até passar deles, que com toda certeza, como eu disse para vocês, é muito possível. Muitos alunos meus já fazem muito mais de 10 mil reais por mês e estão aí crescendo e agregando ainda mais nas suas profissões. Então vamos lá. Quero dar os parabéns para quem está aqui comigo, afinal de contas, não é todo mundo que está engajado em aprender. Infelizmente, a maioria dos profissionais, inclusive da nossa área, gostam de ficar só na média. Não estão aí interessados em evoluir, em aprender, em se cercar de recursos que o melhorem como profissional, e você já é diferenciado por estar aqui comigo. Eu tenho muito orgulho disso, de ter à minha volta sempre profissionais, terapeutas manuais engajados em querer aí levar nossa técnica a um outro nível. Parabéns por isso e saiba que eu tenho muito orgulho de todo mundo que está aí. Cada dia que passa, melhor. Não é à toa, como eu falo sempre, a gente está virando referência no mundo e é por conta de profissional como você, que está sempre engajado a se melhorar, tá? Então, parabéns! Pessoal, então hoje a gente vai aprender a cobrar. Vamos aprender aí a agregar de fato valor e não preço. A gente só fala de valor, a gente não fala de preço dentro do nosso trabalho, tá? Porque as suas mãos curam, as suas mãos trazem movimento, melhoram questões relacionadas ali a dores crônicas, dores agudas, alinhamentos posturais. Dentro do MLR mesmo, nós temos aí técnicas que ensinam a trabalhar padrões posturais, o glúteo 3D, a alta performance, ajuda aí a melhorar também as simetrias musculares, pós-operatórios, pré-operatórios, cicatrizes. É um pacotaço de benefícios aí para o cliente que quer aí também se melhorar. Hoje em dia a gente tem os clientes que eu atendo aqui no meu consultório, por exemplo, todos eles, 100% praticamente, são empresários. Ou seja, são pessoas que já entenderam que eles merecem o melhor da vida. E por isso que eles estão comigo aí há muitos anos, tem paciente de 12, de 6, de 5, de 4 anos comigo, porque são pessoas que entenderam que eles merecem mais. Ou seja, estão sempre buscando se melhorar, para melhor performar, para não sentir dores, porque uma pessoa que sabe que merece mais, ela não quer sentir dores. Isso é um fato. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje, o valor que a gente agrega e não o preço. A gente não vende pacote, esqueça isso. Nunca mais você vai falar que vende pacote ou vai fechar pacote com o seu cliente. Não, você vende um plano de tratamento que traz aí um valor agregado para esse paciente. É isso que você vai aprender aqui hoje, tá? Então, mais uma vez, esteja aí convidado para a nossa segunda aula, a aula da jornada do terapeuta 10K, ok? Então, gente, eu também já tive esse medo, esse receio de cobrar, sabe? Mas do momento que eu entendi o valor agregado, quando eu vi os pacientes voltando a andar, quando eu vi os pacientes voltando a se movimentar, aquela mãe que tinha dor na cervical, que ontem inclusive atendi ela de novo, porque já é minha paciente há muitos anos, que o médico falou que daqui a um tempo ela não poderia nem pegar a filha dela no colo, hoje ela tem uma vida normal, claro, ela tem ali uma patologia, tem uma hérnia, mas a gente trabalha o alinhamento postural nela e ela está sempre aí super bem. Vem aqui, faz suas sessões periodicamente para manter o seu corpo alinhado, tá? Lembrando que amanhã também eu estarei ministrando aí para vocês a aula de prática, onde você vai aprender a alinhar o corpo todinho ao centro da gravidade, trabalhar todo o gerenciamento de dores, desde os pés até a cabeça do cliente de vocês, ok? Então não percam amanhã nossa aula prática, tá? Lembrando também que é amanhã que a gente vai abrir aí as matrículas para quem está interessado aí em ser um certificado ao MLR, não pode fazer o curso presencial, mas tem o curso online, então você vai poder aí ser um certificado, terminou o curso, aprendeu tudo isso que eu já falei, depois você vai tirar uma fotinho, vai mandar para mim, para o meu WhatsApp ou para o meu e-mail, e a minha equipe ou eu mesma, a gente vai colocar você lá no plano de indicações, lá no programa de indicações.
onde as pessoas vão entrar no meu perfil do Instagram, vão clicar lá nos profissionais habilitados e vão encontrar você aí na sua cidade, vão encontrar você aí com o QR Code do seu Instagram, com o seu contato, enfim, tá? Nós temos aí um programa de indicações também, ok? Então vamos lá, gente. Hoje eu entendo que a gente vende, o que a gente vende é liberdade. Então vamos tirar da nossa ideia esse negócio que a gente vende massagem. Primeira coisa, que liberação miofascial não é massagem. Muita gente trata a liberação miofascial com massagem, não que massagem não seja bom. Massagem é excelente. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que liberação miofascial é uma abordagem, é uma técnica onde a gente utiliza para melhorar dores, para melhorar questões relacionadas à postura, para melhorar questões relacionadas à estética, por exemplo, pós-operatórios, inúmeras questões importantes das quais a gente vai trazer resultado, ou seja, nós trabalhamos com uma abordagem. Esqueça, você não trabalha mais com massagem, tá? A partir de agora, você utiliza aí a abordagem de indução miofacial. Então, normalmente, eu gosto de falar indução miofacial para ela não ser assim confundida, porque o que acontece? Eu já vi, não desmerecendo nenhuma profissão, todas elas são extremamente importantes, mas eu vejo alguns educadores físicos, por exemplo, querer invadir a nossa área e falar da nossa técnica. Eles não têm prática clínica. Nunca discutam prática clínica com quem não tem prática clínica, primeira coisa, tá? Mas vem acontecendo ultimamente de alguns deles levantar plaquinha, quem faz liberação miofascial é picareta, liberação miofascial não existe. Óbvio que não existe, o terapeuta manual tem a obrigação de saber disso, tá? Primeiro passo. O que existe é a indução miofacial. Nós trabalhamos receptores importantes do movimento, tá? Nem sempre é o toque mecânico em si. Só que a gente precisa saber disso para argumentar caso alguém venha nos perguntar. Então, a liberação miofascial é um termo técnico. Quem desenvolveu esse nome comercial de liberação miofacial foi o fisioterapeuta americano John Barnes, que trouxe a ideia de terapia miofacial. Depois colocaram liberação miofacial, por quê? Quando você faz ali uma manobra, você faz uma sessão da técnica, você traz liberdade para um corpo. E aí associaram o nome liberdade com liberação miofacial, ou seja, o que existe é a indução. Quando você induz os receptores, melhora as trocas neuromusculares e traz todos os benefícios que a gente promove aí para o nosso paciente, tá? Então vamos lá, pessoal, só desculpe que tá um pouquinho de barulho aqui, que hoje os meus vizinhos estão ali trabalhando na obra deles, tá? Eles trabalham lá e a gente aqui, vocês aprendem aí, tá tudo certo, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, primeira coisa que você precisa fazer é algo que eu sempre falo para os meus alunos de mentoria, alunos do curso, o online, o presencial. O que eu tenho para falar sobre o nosso trabalho, a nossa divulgação, as nossas vendas? Instagram, redes sociais. São os canais hoje que todo mundo acessa para olhar o trabalho, para comprar o procedimento, para comprar um serviço, um produto que seja. Então o Instagram ele tem que estar sempre muito bem arrumadinho, ajeitadinho. É ali onde tudo começa. É ali onde o cliente olha você, é ali onde ele vai gostar de você. Tente conectar com as pessoas. O humano, ele conecta com seres humanos. Então, se você tem aquela logo lá no teu Instagram, lá na sua bio, na sua fotinho, tire a tua logo, coloca uma foto sua, do seu rosto, de você uniformizado. Gente, isso gera energia, isso gera conexão. As pessoas gostam de se conectar com pessoas. Puxa, eu quero ver quem é que vai me atender. Deixa eu ver quem que é essa pessoa aqui que vai me atender. Então, ela vai olhar sua fotinho e ali ela já vai ter uma impressão. Por isso que eu falo, coloque um uniforme, um jaleco que ele gera autoridade, ou então uma camisetinha com a sua logomarca que seja, mas não deixe de colocar a sua foto no perfil, tá? Na sua bio tem que ter a seguinte questão. Você tem que gerar autoridade a partir da sua bio. Você tem que falar que você ajuda as pessoas com alguma coisa. Com o que é que você ajuda as pessoas? Não é melhorar as dores, não é melhorar a performance, não é melhorar ali questões relacionadas ao seu dia a dia. Então, eu ajudo você a melhorar dores estruturais, enfim. Então, ali vocês vão colocar a bio de vocês, sempre tentando conectar com as pessoas que estão olhando o seu trabalho no Instagram, tá? Por isso que eu falo, a importância de vocês terem um Instagram separado. Profissional é uma coisa, pessoal é outra, tá bom? Para as pessoas às vezes não confundir aí, como eu falei na aula de ontem, tá? Outra coisa, gerem autoridade. Vocês vão aprender a gerar autoridade. Como que eu gero autoridade, Lu?
vai postar resultado. Lu, mas eu não sei falar técnicas assim, tecnicamente, direitinho, o que acontece dentro da liberação miofascial. Às vezes nem precisa você falar. Você entender o que você está fazendo já é bem importante, mas você não pode deixar de postar os seus resultados. Faça ali um contratozinho com o cliente de vocês de permissão da imagem desse cliente e poste antes e depois. Às vezes, colha ali um depoimento desse cliente, poste um trechinho dele falando o quanto que isso agregou para a vida dele, o quanto que o teu trabalho agregou para a vida dele. Então, não deixe de fazer isso, gente. Ai, Lu, mas isso é uma bobeira. Não é bobeira. Por causa disso que hoje eu conto para vocês que eu já cheguei em 27 países, tá? É esses trabalhos que ninguém quer fazer, mas quando a gente faz, a gente vai lá e traz resultado, gera resultado. Pode ser que hoje não dê resultado, amanhã não vai dar resultado, mas depois da manhã eu vou começar a olhar diferente, ok? Porque normalmente a gente não está habituado a fazer. E quando começa a fazer, às vezes tem vergonha, um pouco de insegurança, mas faça. Comece a fazer. Vai trazer resultado para sua carreira profissional, tá? Então, prova social você tem que ter. O nome disso é prova social. Você vai mostrar aí os resultados dos seus clientes, depoimentos que seja. Procurem sempre fazer tamponamento não, tamponamento é outra coisa. Drapejamento, me desculpe. Procurem fazer drapejamento, cobrir partes íntimas dessa pessoa no momento de fazer ali um post. Evite mostrar rosto, normalmente eu mostro só o corpo, né? E se for mostrar rosto, sempre que a pessoa esteja ali com uma roupa adequada, um biquíni, confortável, não tão pequeno, os meninos aí com uma sunga também. Então assim, cuidem muito com isso aí comunica. Então você profissional, você comunica o tempo todo, nunca esqueça disso, ok? Então faça aí com que o seu cliente esteja confortável no momento dessa foto e não deixe de fazer fotos de antes e depois para mostrar na sua rede social. Gente, comecem a gerar também na rede social de vocês ou na conversa do WhatsApp escassez. Escassez é algo que ativa gatilho nas pessoas. Aqui também a gente está falando um pouquinho sobre gatilhos mentais no momento da sua venda, ok? Então você vai gerar escassez. Lu, como é que eu faço para gerar escassez? Você pode colocar lá na sua bio ou fazer um story falando que nessa semana, por exemplo, você tem 2 únicas sessões para fazer a terapia manual aí, a liberação miofascial, indução miofascial, que seja. Então assim, essa semana eu tenho aqui 2 sessões. Ah, Lu, mas isso é mentira. Não, isso não é mentira, isso é posicionamento e organização. Tem 3 sessões, vai lá e coloca então. Essa semana eu só tenho 3 horários disponíveis. Quem quiser, entra em contato, deixa lá o seu telefone. Sempre que vocês pedirem para a pessoa entrar em contato, deixa as vias para que ela possa seguir o atendimento, tá? Então é muito comum, eu já vi acontecer, às vezes a pessoa, entra em contato comigo para agendar essa sessão, mas não deixou nem o telefone ali, nem o WhatsApp. Então se atentem a essas questões, deixem ali o telefone de vocês para que as pessoas possam entrar em contato, tá? Gente, outra coisa, gerar urgência. Como é que a gente gera urgência para o nosso cliente? Fazer com que ele entenda que se ele não tratar, por exemplo, ele chegou aqui, fez a avaliação, fez a sessão, já está melhor, só que ele tem ali às vezes uma dor crônica, a gente precisa tratar. E o tratamento de uma dor crônica é a partir de 5 sessões, então ele vai fechar um plano com 5, porque a gente não fecha plano de 10 mais, por conta disso ficar muito tempo para receber de novo. Então o nosso plano é de 5 sessões, em 1 mês você recebe, quando fizer 1 mês e 1 semana você vai passar a receber novamente. Ou seja, então todos os meses você vai estar recebendo daquele cliente o valor do plano de tratamento dele, tá? Então o que você vai falar para ele? Você vai falar assim, a gente precisa dar continuidade a esse trabalho, tá? Você fez aí a primeira sessão, no momento da sessão ele já vai sentir uma melhora. Então você explica para ele que para que continuemos a ter melhora com relação ao caso dele, que ele vai precisar aí de 5 sessões, ou seja, mais 4, se ele já fez a primeira. E explique para esse paciente que se ele não fizer esse tratamento, isso pode vir a acarretar problemas maiores, como patologias. Às vezes o que ele tem ali é uma dor crônica, mas ainda não é uma patologia instalada. Às vezes é falta de reorganização muscular, que é o que a gente faz e vai fazer nessa aula de amanhã prática também. Toda a parte de você vai trabalhar as dores, mas vai estar tratando toda a reorganização muscular desse paciente, tá? Na aula de amanhã para vocês. Então, fica essa dica bem importante aí para vocês, tá? Vamos para o próximo passo aqui, que é
reciprocidade. Isso aqui é muito legal, porque quando você trabalha ali, ó, com reciprocidade, você está agregando na vida das pessoas. Por exemplo, dê aí, o seu cliente chegou, o fisioterapeuta pode aí indicar para esse paciente exercícios de alongamento em casa, exercícios, de repente até na academia mesmo, para que ele possa aí acrescentar dentro do plano de tratamento, além da terapia manual. Você também pode dar dicas de como ele, às vezes ele tem uma dor lombar. Eu sempre dou uma dica que é muito bacana, que eles gostam muito, que é quando a pessoa vai dirigir demais e fica com dor na lombar. Eu falo, enrola uma toalhinha, faz ali um rolinho, coloca bem na curvatura da lombar. Você vai ver que a sua lombar aí se encaixa no banco do carro, você viaja por horas e melhora as questões das dores. Eles adoram. Então, agregue valor para essas pessoas. Dê aí dicas, eu não gosto de falar dicas, eu gosto de falar experiências. Porque quando você fala dica, fica uma coisa meio estranha, né? Então, passe experiências que você já teve com outros clientes, para esses que estão chegando agora. Ó, paciente, às vezes um paciente fez lá alguma coisa que melhorou. Ele te contou. Você vai passar para outro, vai passar para frente, dicas que dão certo. Como eu disse, não é dicas mais. Passe experiências à frente, tá? Por exemplo, outra questão também. Você que vai gravar um videozinho no Instagram, você precisa colocar tua carinha no Instagram para você vender mais procedimento. Então, o que você vai fazer? Dê esse tipo fale sobre esse tipo de coisa ali que se o paciente faz, vai melhorar na vida dele. Olha, você que vai viajar, por exemplo, em datas, férias, às vezes, né, vamos supor lá, um feriado prolongado, faz lá um videozinho, ó, entra dentro do carro, faz um videozinho de você dentro do carro, explica pra ele, ó, já pega lá uma toalhinha, já enrola, você que vai viajar aí por horas no feriado, sente dores na lombar, explica, mostra como é que faz, tá? Peguem dicas na internet, gente, hoje tem o ChatGPT que tá aí, ó, para melhorar a nossa vida. Então vão lá, peguem dicas no ChatGPT também, dicas para melhorar dores na lombar numa viagem. Eu uso muito essa e dá super certo. É uma experiência que a gente tem, que eu inclusive já viajei para assim, horas e horas, já utilizei e para mim resolveu muito. Então, resolveu para mim, vai ajudar em muitas outras pessoas também, tá bom? Pessoal, na hora de você, vamos supor, terminou a sessão, o paciente senta aqui para conversar com você sobre os próximos passos. Essa parte é muito importante, que você gere autoridade no seu atendimento. Então, o que você vai falar para esse paciente? Ó, fizemos a primeira sessão, agora você vai precisar de mais 4, tá? Explique para ele, como eu disse anteriormente ali, o plano do tratamento. Então, ó, o plano do seu tratamento vai ser o seguinte: nós trabalhamos hoje todo o seu corpo, para alinhar o seu corpo ao centro da gravidade, mas a partir da próxima sessão, nós iremos ali, além de trabalhar o seu corpo todo, a gente vai focar um pouquinho mais nessa sua dor, nos músculos envolvidos com essa dor, tá? Então, explique para o cliente, gere autoridade, explique sempre os próximos passos. Isso é uma questão muito importante, que é uma atenção especial aí que você vai estar dando para esse cliente, tá? Então, não esqueçam disso. Pós-atendimento, gente, eu sei que a vida é corrida, eu sei que é tudo uma loucura, mas o que você não pode nunca deixar de entender é que você trabalha com seres humanos, e seres humanos precisam ter conexão para ele conseguir indicar o seu trabalho para outras pessoas, para ele querer voltar com você na sessão. Então, manda uma mensaginha lá, e aí, como é que tá? Melhorou a dor? Como é que tá aí a escala de dor hoje? Em 0 a 10, ele vai te explicar, olha, deu uma melhoradinha no dia que eu fiz, mas hoje voltou um pouquinho mais. Daí explica para ele o seguinte, ó, então na próxima sessão, vamos fazer de novo, vamos focar ali o trabalho um pouquinho mais nessa dor, como eu falei, músculos envolvidos, vamos desenvolver aí, de repente, vou te dar alguns exercícios para você fazer em casa, de alongamento, de mobilidade. Sempre converse com esse paciente e faça ele entender o tanto que você tem interesse no caso dele, tá? Você trabalha com seres humanos e isso muda o jogo. A gente não trabalha vendendo nenhum tipo de produto, às vezes coisas que a gente compra aí, a gente não tem nenhum tipo de suporte de pós-venda, você fica ali sem saber usar aquilo. Não, a gente não trabalha dessa forma. Nós trabalhamos com seres humanos e isso muda o jogo, tá? Atendimento humanizado do início ao final, desde o contato do WhatsApp. Como eu disse para vocês, eu gosto de conversar com o meu cliente no WhatsApp. Eu não coloco nenhum robozinho, nenhum programinha lá que fica
fazendo um monte de pergunta, não. Eu vou falar com ele. Por quê? Porque ele é o meu cliente. Eu trabalho com humanas, eu já escolhi esse trabalho. Por exemplo, vamos supor, Lu, você tem uma clínica com 500 funcionários, com um monte de gente procurando esse trabalho. E aí, como é que faz? Gente, aí é diferente. Quando a gente trabalha num lugar muito grande, numa empresa grande, a gente, querendo ou não, vira uma linha de produção e a gente sabe que vira. A gente sabe que hoje grandes clínicas, a maioria delas, contratam um monte de profissional. Infelizmente, nem todo mundo está engajado em melhorar os nossos pacientes. E aí fazem aquela linha de produção. Colocam 3, 4 pacientes numa sala, enchem de aparelhos e vira uma linha de produção. E não adianta falar que não é linha de produção, porque a gente sabe que é. A gente sabe que a gente recebe o nosso paciente ali na porta, coloca ele sentadinho aqui, leva ele até a maca, é diferente. Vai dar uma ligadinha para ele, eu mando uma mensagem no pós-sessão lá, um dia depois ou 2 dias depois para saber como é que ele tá. Esse atendimento é o diferencial. Eu disse esses dias num podcast lá em Brasília que o mundo tá muito robotizado e a gente precisa de mais humanidade, ainda mais você que escolheu ir trabalhar com humanas. Gente, dá para escalar um negócio trabalhando aí num consultório você sozinho? Claro que dá. Olha só, no meu caso, ou eu escalei o meu negócio, por exemplo, hoje eu tenho 4 fontes de renda. Eu tenho o meu consultório, que graças a Deus vai muito bem. Eu tenho aí os meus cursos, o meu curso presencial, eu tenho o meu curso online, eu vendo as minhas ferramentas. Agora eu estou montando mais eu tenho mais uma fonte de renda que a gente está aí também tentando escalar, que é a venda de óleos que eu utilizo aqui, a venda de produtos que eu utilizo para o terapeuta manual. Então, tudo isso é uma maneira de você escalar. Lu, mas eu quero ter uma clínica grande, tá? Então, você vai treinar todos os seus profissionais para que eles trabalhem dessa forma, que eles atendam a pessoa com humanidade. Lúcia, eu vou precisar de uma secretária. Não tem problema, contrata uma secretária, mas treine essa pessoa para atender as pessoas do jeito que você gostaria de ser atendido, tá? Isso é muito importante e fundamental. Outra coisa que é bem bacana você falar para o seu cliente, depois que ele fez uma sessão com você, que ele volta para fazer a segunda do plano de tratamento ali. Converse com ele sobre o resultado, pergunta para ele como é que foi a semana, sentiu a dor, não sentiu, voltou, não voltou, quanto que voltou. Converse com esse cliente, ele vai te contar ali como é que foi a semana dele. Olha só, gente, eu tô atendendo um paciente que é muito interessante. Ele tinha ido em 8 ortopedistas e ele tinha um problema no glúteo, que quando ele senta, ele falou que passa 5 minutos e ele passa a ter uma dor muito forte no glúteo. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a perguntar. Nossa, a avaliação dele durou muito tempo. Perguntar, e ele foi me contando, foi me mostrando os exames. Eu fui olhando, falava, caramba, ele fez ali uma cirurgia da hérnia, mas assim, olhando os exames, não justifica aquela dor no glúteo, sabe? E eu comecei a perguntar. Chegou no momento que eu comecei a falar das cicatrizes. E aí eu perguntei pra ele, você não lembra de ter tido nenhum tipo, porque a princípio ele não me contou, né? Mas eu aqui na avaliação fazendo, aí eu falei, você não lembra de ter tido nenhum tipo de cicatriz? Aí ele me contou que quando ele tinha 4 anos de idade, ele foi mordido por um cachorro no glúteo. E que esse cachorro havia ficado pendurado no glúteo dele. Tipo, ele saiu arrastando, era uma criança, imagine. Saiu arrastando o cachorro ali que deu uma mordida no glúteo dele. E aí, quando ele me falou isso, já me acendeu uma luzinha. Eu falei, opa, pode estar relacionado à cicatriz. E olha que interessante. Comecei a manipular o glúteo, uma sessão praticamente inteira só para aquilo, fiz o alinhamento completo por primeiro, e depois comecei a focar na dor, no problema. Hoje a gente está com 4 sessões, e ele já melhorou essa questão. Segundo ele, quando ele senta agora, ele não, depois de 5 minutos não volta a doer, que demora muito mais e que a dor está mais amena, ou seja, é o processo cicatricial que tinha no glúteo. Então, quando ele chegou pra mim, é aquela coisa, gente, às vezes é um trabalho de formiguinha. Ele chegou pra mim, olha, Lu, eu vi que se deu uma melhorada ali, mas voltou a doer, então me incomodou de novo. E eu sempre conversando com ele, ó, se você teve uma melhora, anteriormente ele não havia tido melhora com ninguém. Ou seja, teve uma melhora, então você vai conseguir melhorar se a gente continuar esse tratamento. Veja bem, saímos do zero, já evoluímos o tratamento. E ele foi concordando, e hoje ele tá assim, melhorando bastante. Tenho certeza absoluta que ele vai chegar aqui e vai fechar outro plano comigo. Por quê? Porque eu converso com ele, eu sinalizo para ele que a gente está conseguindo melhorar, ou seja,
O pós-atendimento, gente, é muito importante, tá? Então, converse com ele, entenda a dor, porque assim, ó, ele vai reagir a partir da primeira sessão. O corpo dele vai mudar, vai trazer adaptações, ou seja, vai trazer algum tipo de melhora. Então, direcione esse tratamento sempre tendo uma conversa no momento que ele chega para a segunda, terceira ou quarta sessão, antes de deitá-lo na maca. Converse com ele novamente, dê atenção para esse cliente, tá? Gente, ainda sobre as vendas, a gente fala muito sobre perguntas abertas, tá? A gente evita de fazer pergunta fechada onde o cliente te responda com sim ou não. Deixa sempre perguntas abertas para que ele possa ali falar mais sobre aquele problema, aquele assunto que ele tem. Por exemplo, às vezes o paciente chega, você faz a avaliação, faz a sessão e no momento de fechar o plano de tratamento, uma das perguntas que eu gosto de fazer para esse cliente o que essa dor hoje impede ele de fazer na vida, no cotidiano? Por quê? Porque ali eu quero trazer o valor dele para a realidade. Aí ele vai me contar, igual a menina que chegou aqui com dor na cervical. Lu, essa dor tá impedindo eu de brincar com a minha filha, tá impedindo eu de pegar minha filha no colo. Lu, essa dor tá me impedindo de ir na academia, que é a minha válvula de escape, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, trabalhe no valor. Aquilo tem valor para aquela pessoa. Então, foque naquilo. Então, o que ele vai falar para você? Essa dor tá me atrapalhando aí de performar melhor no meu trabalho. Que nem diz o meu paciente que tem um probleminha no glúteo, eu não consigo ficar sentado por muito tempo, tá me atrapalhando. Então, falei assim, então vamos melhorar essa dor. Foque no benefício que você vai trazer para ele a partir desse tratamento. Eu duvido que você não feche esse plano de tratamento. Faça sempre isso. Foque no valor do cliente de vocês. Fale muito mais sobre isso, sabe? Outra coisa, por último aqui eu vou falar para vocês algo que também é muito importante, que é a validação do valor. Por exemplo, vamos supor que vocês cobrem R$180 a sessão de vocês. Então, ó, o valor da minha sessão é R$180. E aí, expliquem os benefícios que tudo isso vai trazer. Só que você vai passar a dormir melhor, você vai passar a performar melhor no seu treino, você vai ter aí mais qualidade de vida, você vai conseguir ter melhor propriocepção do seu corpo, você estará alinhando o seu corpo ao centro da gravidade, vai melhorar a sua postura. Comunique o seu paciente o tempo todo. O tempo todo ele precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que vai acontecer amanhã, na semana que vem quando ele voltar. Então nunca deixe de comunicá-lo tudo o que vai acontecer, desde o momento que ele chega até o momento que ele vai embora, ok? Então, pessoal, essas são aqui técnicas de base de vendas para que vocês possam aí melhorar os seus atendimentos, agregar valor para o cliente de vocês. Eu tenho certeza absoluta que se vocês fizerem isso que vocês aprenderam hoje aqui comigo, vão melhorar aí muitos atendimentos. Isso aqui eu falo que é sobre... Eu já fiz curso de técnica de vendas também focada para o meu público. É a gente se cercar dos recursos que a gente precisa para melhorarmos como profissionais, ok? Então, lembrando que amanhã nós temos aula prática, ali vocês vão aprender a trabalhar um corpo, alinhar todo um corpo ao centro da gravidade e gerenciar as dores desse paciente, desde os pés até a cabeça, tá? Então, não esqueçam, mesmo horário, amanhã, espero vocês aqui. E no dia 4, para quem quer se aprofundar aí, aprender aí ainda mais, a única técnica hoje no mundo que trabalha inúmeras questões, não só alta performance nem dores, igual a maioria delas. Vai trabalhar ali pós-operatório, vai trabalhar cicatrizes, vai melhorar padrões posturais, assimetrias musculares, vai aprender dreno-liberação, glúteo 3D e muito mais aí para que vocês agreguem mais ainda na carreira profissional de vocês. Então eu espero vocês amanhã, fique com Deus e um beijo!